Boa tarde, amadas inteligências da Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Avançando com a leitura do capítulo 1º do livro Sociologia Geral, vamos caminhar para a leitura do tópico 1.2. Capítulo 1º, cujo título é o seguinte: Contexto histórico do aparecimento da sociologia. Tópico 1.2, que tem por título A Idade Média e o Predomínio da Fé. Durante a Idade Média Europeia, que durou aproximadamente 1000 anos, do século V ao século XV, os homens utilizavam principalmente a religião e a tradição para explicar e organizar seu mundo. Tanto é que esse período é também conhecido como Idade das Trevas. O filme O Nome da Rosa demonstra como se davam essas explicações. A história do filme se passa no final da Idade Média, na Europa. O personagem principal é um monge franciscano chamado William de Baskerville, que pretende explicar as coisas de modo científico e racional. William é chamado até um mosteiro onde estão acontecendo algumas mortes misteriosas. Todos os internos que leem um livro tido como proibido acabam morrendo. Os monges do mosteiro constroem uma explicação para as mortes baseada na religião e na fé. Acreditavam que todos os que liam o livro morriam, porque estavam cometendo um pecado. Uma vez proibido pela igreja, aqueles que liam o livro acabavam morrendo em virtude do pecado cometido. A morte era, então, uma consequência do pecado, que despertava a fúria divina. Investigando as mortes, William descobre que elas não eram um castigo divino, mas que o livro era envenenado. Os monges morriam porque tomavam contato com o veneno contido em suas páginas. Entretanto, não aceitam a explicação racional de William e continuam acreditando na explicação baseada na fé e na religião. Em O Nome da Rosa, encontramos a essência das explicações durante a Idade Média. Não só no caso de mortes, como as ocorridas no filme, mas em relação a toda a vida cultural e social. Em todo esse contexto social, o predomínio da fé impedia visões mais científicas sobre a sociedade. Nesse tempo, o poder da igreja era muito forte e ela dominava tanto a política como as ideias. Todo questionamento ou conduta que fosse contra as regras estabelecidas pela igreja era considerado um pecado e, por isso, deveria ser evitado e combatido. As explicações baseadas na fé perduraram durante quase todo o período, mas aos poucos os homens foram procurando outras formas de explicação. Nessa procura, dois movimentos ocorridos na Europa são essenciais para o desenvolvimento de uma perspectiva científica e racional: o Renascimento e o Iluminismo. Movimento de luzes. O Renascimento e o Iluminismo. O predomínio da fé e da religião como formas de explicação e organização da vida social dura até meados do século XV, quando começa a perder força. A partir do século XVI, principia na Europa um movimento chamado Renascimento, que se constituiu em uma tendência cultural laica, isto é, não religiosa. Tendência cultural laica, racional e científica.
era inspirado na cultura greco-romana e não aceitava os valores e as concepções da Igreja e da Idade Média. Ou seja, os renascentistas rejeitavam as explicações baseadas na fé, no misticismo, na tradição e passaram a buscar outras explicações para as coisas que aconteciam. Esse movimento influenciou as artes, a ciência, a literatura e a filosofia. Um exemplo da perspectiva renascentista sobre a sociedade está na obra de Nicolau Maquiavel, 1469-1527, intitulada O Príncipe, em que procura investigar a realidade de forma realista, mais especificamente as relações de poder. A obra de Maquiavel é uma espécie de manual para o governante, em que o autor separa a moral cristã de uma moral política, ou seja, afirma que, para o governante conquistar e manter o poder, precisa ter uma conduta racional, tendo em vista o fim que pretende, mesmo que para isso tenha de usar métodos não aceitos pela Igreja, como a violência e a crueldade. Vamos acompanhar uma passagem de O Príncipe, em que Maquiavel afirma que, na esfera política, a crueldade pode ser uma virtude, enquanto a piedade pode se tornar prejudicial ao governante. Cada príncipe deve desejar ser tido como piedoso e não como cruel. Apesar disso, deve cuidar de empregar convenientemente esta piedade. César Borgia era considerado cruel e, contudo, sua crueldade havia reerguido a Romanha e conseguido uni-la e conduzi-la à paz e à fé. Não deve, portanto, importar ao príncipe a qualificação de cruel para manter os seus súditos unidos e com fé, porque, com raras exceções, ele é mais piedoso do que aqueles que, por muita clemência, deixam acontecer desordens, das quais podem nascer assassínios ou rapinagem. É que estas consequências prejudicam todo um povo e as exceções que provêm do príncipe ofendem apenas um indivíduo. E entre todos os príncipes, os novos são os que menos podem fugir à fama de cruéis, pois os estados novos são cheios de perigos, golpes e mais golpes de Estado, rebeliões, sublevações. Então o príncipe deve ser duro. É a moral política, que nada tem que ver com a moral religiosa e da fé. Maquiavel, contexto do Renascimento. Dessa maneira, é possível notar como os ensinamentos e os dogmas da Igreja são contestados pelas reflexões feitas por Maquiavel. E essa contestação vai adquirir uma dimensão cada vez maior. A partir da segunda metade do século XVIII, a Europa presencia outro movimento intelectual que procura enfatizar a razão e a ciência para explicar o universo. Esse movimento ficou conhecido como Iluminismo, o que rendeu ao século XVIII a denominação de Século das Luzes,
pois pretendia lançar luzes sobre os aspectos da realidade que estavam encobertos. Com o iluminismo, o homem e a razão são colocados no centro do universo e a abordagem científica ganha novo impulso. Como a ciência ganha força, a sociedade também passa a ser vista de outra maneira. As luzes lançadas na sociedade deixam à amostra novos elementos. Com o iluminismo, vários estudiosos deram sua contribuição à reflexão científica e sistemática da realidade social, como o pensador francês Voltaire, 1694-1778, que defendia a razão e combatia o fanatismo religioso. Outro pensador francês que realizou importantes reflexões sobre a sociedade foi Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, que estudou as causas da desigualdade social e defendeu a democracia como forma de governo. Na área de organização política, Montesquieu, 1689-1755, defendia a criação de poderes separados, legislativo, executivo e judiciário, da mesma maneira como temos hoje, indo contra o chamado direito divino dos reis absolutistas. Neste livro, muito é falado sobre Montesquieu. Formas de explicação da realidade, religião, fé e tradição. Predominam até meados do século XV. Utilizam elementos não científicos. Abordagem científica. A partir do século XVI, com o Renascimento, e do século XVIII, com o Iluminismo. Abordagem científica baseada na observação da realidade.